Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso. Vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula de hoje? Olha só o tema da nossa aula aparecendo aí para você. Nosso objeto de conhecimento é domínios e expansão das culturas grega e romana. Detalhamento, as lógicas de conquista, conflito e negociação dessa forma de organização política. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura grego-romana, a influência, o que é essa cultura grego-romana e a influência dela na nossa vida aqui no mundo ocidental, certo? Estão preparados para essa viagem na história? Então vamos lá! E olha só, a gente começa a nossa aula aqui nesse cenário, trazendo aí dois símbolos dessas duas culturas, da grega e da cultura romana, né? A gente está aqui, ó, atrás do Coliseu e a gente também tem aqui ao nosso lado uma escultura romana, uma escultura grega e o Coliseu romano, símbolo aí dessa cultura grega e romana, que é justamente o assunto que nós vamos abordar na nossa aula a partir de agora. Vamos lá? Olha só, a cultura grego-romana, ou antiguidade grega-romana, refere-se à fusão de conhecimentos, ideias, tradições e costumes formados a partir da integração dos povos gregos e dos povos grego e romano. Então, galerinha, olha só, quando a gente fala de cultura grego-romana, a gente está falando da junção, aí, da integração da cultura desses dois povos, da cultura grega, que os gregos vão ser dominados pelos romanos, e vamos ver ali a junção dessas duas culturas, dos valores dos gregos e dos romanos. Por isso que nós chamamos de cultura grego-romana. Olha só, essa fusão, ela vai acontecer a partir do século II a.C. ainda, antes do período de Jesus Cristo ter nascido. Nós vamos ver essa fusão acontecendo quando os romanos conquistam, então, a Grécia e começam a trazer esses elementos da cultura grega para dentro da cultura romana. A gente vai ver os romanos trazendo ali essas práticas culturais, algumas crenças, alguns costumes, alguns valores de Roma, da Grécia, para dentro da sua cultura. Então, é correto a gente dizer que essa fusão acontece a partir do momento em que a Grécia é conquistada por Roma. Os romanos começaram, então, a aprender a língua grega, certo? E passaram também a se comunicar com os gregos, assimilando, com o passar do tempo, a cultura recém-conquistada. Então, a partir do momento em que os romanos conquistaram aí o povo grego, eles tiveram que aprender a falar a língua do povo grego e assim que foram aprender, conforme foram aprendendo a língua, passaram a assimilar, passaram a trazer esses elementos da cultura grega para dentro de Roma. Vamos ver, olha só, artistas, filósofos e escritores romanos que adaptaram seus próprios propósitos e criaram o seu próprio estilo. Então a gente vai ver que alguns artistas, filósofos e escritores romanos vão pegar esses elementos que vinham da Grécia, vão adaptar e vão criar um próprio estilo, que é o estilo que nós vamos chamar de grego-romano. Olha só, por isso podemos dizer que não era
apenas uma cópia, uma simples cópia dos modelos gregos e helenísticos. Por quê? Porque nós vamos ver artistas, filósofos e escritores romanos adaptando e criando o próprio estilo de escrever, de pensar, de produzir as suas artes. Por isso que nós dizemos que é um estilo grego-romano. Não podemos dizer que é uma cópia, a gente não pode dizer que os romanos foram lá na Grécia, pegaram a cultura dos gregos e trouxeram para dentro de Roma e fizeram uma cópia. Não, eles adaptaram e transformaram aí a cultura, criando um próprio estilo, por isso que nós chamamos de grego-romana. Olha só, e aí entre os vários elementos da cultura dos gregos, os romanos adotaram muito de sua filosofia. Vamos ver aí o estoicismo, a filosofia do mestre grego Zenão, foi particularmente influente. Então a gente vai ver que o mestre grego Zenão influenciou de maneira significativa os romanos, porque ele trazia em seus discursos da filosofia algumas virtudes, como a tolerância, a perseverança, a virtude, o dever. Isso era uma característica de pessoas guerreiras, né? Então a gente vai ver uma influência muito grande aí do grego Zenão sobre principalmente a questão da filosofia entre os elementos que foram ressignificados dentro do Império Romano, criando esse estilo grego-romano, certo, pessoal? A gente vai ver que não foi só aí. Os romanos também se inspiraram nas obras literárias dos gregos. Seus autores começaram a usar temas e ideias romanas a partir de formas e modelos gregos. Então a gente vai ver que na literatura a gente vai ver uma influência também dos gregos, quando alguns autores romanos começaram a utilizar aí essa influência na forma de escrever, como os gregos escreviam, como os gregos produziam a sua literatura. Olha só, as tradições culturais ocidentais foram fortemente influenciadas pela cultura grego-romana. Então nós vamos ver que as tradições culturais aqui do Ocidente tiveram uma forte influência não da cultura grega e nem da cultura romana. Nós vamos ter uma influência da cultura grego-romana, que é essa cultura que surge a partir da junção das duas culturas, que dá origem aí à cultura grego-romana. Ela sim iria trazer uma forte influência aqui para o mundo ocidental, sendo ela o ponto de partida para as demais práticas culturais que iriam surgir ali no mundo ocidental. Então essa cultura grego-romana, ela seria ali uma base para as demais culturas que vão surgir dentro do mundo ocidental. Por isso que nós temos um legado, herdamos aí esse legado, temos uma forte influência dessa cultura grego-romana, porque ela foi que deu base para a cultura para as práticas culturais que iriam surgir ali no mundo ocidental. Sem essa combinação de ideais romanos, desenvolvimento grego, o mundo ocidental como o conhecemos hoje não existiria. Exatamente. Se não tivesse ocorrido essa junção da cultura grega com a cultura romana, o mundo hoje como nós conhecemos, como você conhece, talvez ele não tivesse existido. Provavelmente não teria existido. Porque, como o professor falou, a base da cultura ocidental está na cultura grego-romana. Essa junção da cultura grega e da romana que deu origem à cultura grego-romana, que deu suporte para as demais práticas culturais que iriam se desenvolver no mundo ocidental. E nós estamos aí na parte ocidental do mundo, nós pertencemos aí, somos influenciados por essa cultura ocidental. Mas aí surge uma dúvida, professor, qual é a origem da cultura grega e da cultura romana? Vamos lá dar uma olhada? Olha só, a origem da cultura helenística grega.
A arte grego-romana desenvolveu aproximadamente nos séculos 8 a.C. e 5 a.C. Origina-se da civilização cretense-micênica que se desenvolveu na ilha de Creta, uma região ali da Grécia, na ilha de Creta. No entanto, no século 4 a.C., a cultura grego-romana passou por um grande desenvolvimento na Grécia, principalmente nas cidades-estados de Atenas. Olha só, a gente tem aqui um mapa mostrando a área de dominação, a área de expansão da influência aí dos assentamentos gregos. Ó, perceba que a gente tem aqui desde a Península Ibérica, a gente tem aqui uma pontinha dentro da África, a gente tem aqui pela Ásia. Então, toda essa parte aqui teve uma forte influência aí da cultura grega. Tudo isso daqui era colônia da Grécia Antiga. Aqui está a ilha de Creta, onde tudo iniciou, onde a gente vai ver aí a cultura se espalhando. Nós vamos ver um grande responsável chamado Alexandre, que ficaria conhecido como Alexandre o Grande, que era o rei da Macedônia. Ele queria unificar, conquistar a Grécia e unificar a Grécia. Ele iria ser um grande conhecedor da cultura grega e acabaria difundindo a cultura grega nas regiões que acabou conquistando. Macedônia foi um grande império comandado por Alexandre o Grande, que iria se espalhar por grande parte do mundo, levando com ele a cultura grega e difundindo aí a cultura grega nessas regiões que foi conquistada. Esse processo que seus sucessores continuaram chamando de período helenístico durou até 146 a.C., quando nós vamos ver a chegada dos romanos para conquistar ali a península, dominar toda a região que um dia pertencia ali aos gregos, à Macedônia. Então, é a chegada dos gregos dentro da região. Esse período que vai ali no período de Alexandre é o período helenístico, onde ele leva essa cultura para todo o domínio da Macedônia, onde ele conseguiu expandir o seu domínio, certo? Então, a gente vai ver a cultura romana se expandindo aí nessa região. A chegada dos romanos começa, então, a misturar ali, começa, então, a ter essa mistura da cultura grega e da cultura romana. Olha só, segundo a tradição, já a cultura romana, ela vai ter início com a cidade de Roma, quando Roma é fundada ali por volta de 753 a.C., Rômulo seria o responsável pela fundação da cidade de Roma, né? Tornando-se aí o primeiro rei. A gente já viu isso em outras aulas. Depois disso, vamos ver vários regentes, até que em 509 a.C. a República seria criada. Aí, sobre o domínio da República, que nasce a partir de 509, Roma inicia uma fase de expansão que leva à conquista de grandes áreas, e em meados do século II, Roma já governava todo o mar Mediterrâneo. Logo após ser derrotada lá na chamada Batalha de Corinto, em 146 a.C., a Grécia, toda aquela região da Grécia, iria se tornar ali um protetorado de Roma, iria pertencer agora ao Império Romano. Nós vamos ver que durante esse período, a cidade de Bizâncio, que mais tarde passaria a ser chamada de Constantinopla, tornaria-se a capital de Roma. Assim, se misturava os intelectuais gregos e romanos. Então vejam, ó, que a partir do momento em que Roma conquista a Grécia, nós vamos ver que há uma troca cultural, os pensadores ali começam a conversar entre eles, trocar ideia, surge então essa mistura, os romanos começam a escrever com a influência grega, os gregos começam também a escrever com uma influência romana, é a partir daí que surge a cultura grego-romana. Olha só, os épicos de Homero inspiraram Virgílio e Sêneca, que começaram a escrever no estilo grego.
Este foi aí o despertar da cultura grego-romana, a partir do momento em que eles começam a ter aí essa influência dos gregos. Os romanos, então, se inspiram na forma que eles escreviam. Mas olha só, essa influência não iria ficar apenas na literatura. A gente vai ter outros elementos que vão ser absorvidos pelos romanos nessa mistura aí da cultura grego-romana. Nós vamos ver, por exemplo, na religião, a presença dos deuses gregos, que ora vão se confundir também com os deuses romanos. A gente vai ter nomes diferentes para deuses com as mesmas características. Por exemplo, nós vamos ter na cultura grega Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da festa, o deus da farra, da fartura. No lado romano, nós vamos ter Baco, que é o mesmo deus Dionísio, só muda o nome, mas as características são as mesmas. Então, os mesmos deuses que existem dentro da cultura romana, grega, começam também a ter características dos deuses romanos. A gente vai ver essa influência muito grande de Roma também na representação dos deuses, na influência da Grécia sobre Roma na representação dos deuses que são adorados dentro de Roma, dentro do Império Romano. Porque, afinal de contas, Roma também é politeísta, Roma também tem vários deuses. Olha só, na religião, ó, na cultura grego e romana, eles acreditavam na existência de muitos deuses. Por isso nós chamamos de politeísta. A intervenção desses deuses estava ligada ao cotidiano das pessoas. E isso levou à amizade ou inimizade entre eles e os povos. Então, era algo comum entre gregos e romanos essa questão dos deuses que acabavam ora brigando com os humanos, ora fazendo as pazes, ora trazendo bênçãos, ora trazendo problemas. Então, essa relação, essa ligação na religião seria muito parecida, muito similar. Os deuses romanos, assim como os deuses gregos, passam a ter características, sentimentos que o homem sentia: raiva, ódio, amor, rancor, gratidão. Eram sentimentos que os deuses gregos tinham, os romanos também passam a ter. Então a gente vai ter essa influência aí. E afinal de contas, como a gente já viu, mesmo antes de Roma dominar e conquistar a Grécia, Roma estava ali muito próximo da Grécia. Roma foi fundada, segundo as tradições ali, o que a gente acredita, por descendentes, pessoas que fugiram da Grécia e levaram também um pouco desses elementos para dentro de Roma. Depois a gente vai ver a junção desses elementos da cultura que se desenvolve em Roma, na cidade de Roma, com a cultura que foi desenvolvida em toda a região da Grécia. Na questão da diversão, pessoal, olha só, essa cultura não desenvolveu formas de entretenimento de massa para manter os cidadãos ocupados. Eles tinham instalações onde eram realizadas batalhas, eventos e eventos esportivos e jogos. Essa cultura, então, desenvolveu formas de entretenimento de massa para manter os seus cidadãos ocupados. Eles tinham, então, instalações onde eram realizadas batalhas, eventos esportivos e jogos, né? Coliseu, onde eram jogados os cristãos para serem comidos pelos leões, onde eles jogavam os gladiadores para lutar até a morte. Isso acabava entretendo as pessoas lá na chamada política do pão e circo. Enfim, a gente vai ver uma influência aí também nessa questão da diversão. Na arte, ó, a cultura grego-romana desenvolveu o conceito de beleza equilibrada e harmoniosa. Então, aquele conceito de beleza equilibrada e harmoniosa vem aí da cultura grego-romana. Todas as suas obras buscavam proporção, perfeição, e essa propriedade foi especialmente apreciada nas esculturas e na arquitetura. Então a gente vai ver essa influência forte da cultura grego-romana que buscava aí esse equilíbrio e harmonia. Isso vai ser observado na arquitetura e nas esculturas. Na ciência, ó,
eles eram muito avançados em ciência, a sua abordagem a essa área foi metódica, através de vários métodos que foram desenvolvendo e sistemática. Eles eram muito criteriosos, por isso que nós dizemos que era baseada numa ciência, numa área metódica e sistemática. Como resultado da influência grega, eles abandonaram os mitos e usaram a razão para explicar a realidade. Então, os gregos buscavam sempre a razão para tentar explicar a realidade. Os romanos abandonaram os mitos e buscaram, sob a influência dos gregos, explicar a realidade através aí da razão. Na economia, pessoal, a gente também vai ter essa influência grego-romana, olha só. A economia da cultura grega e romana baseava-se na exploração dos escravos e os seus recursos subterrâneos. Também trabalhavam a terra com a questão da produção do vinho, do trigo e de azeitonas e criavam gado, vacas, ovelhas e porcos. Graças à sua frota marítima, comercializavam e vendiam seus produtos e artesanatos em lugares distantes. Eles também pesquisaram o sal, que era usado para conservar alimentos e como meio de pagamento, tá? Lembram lá do sal, que é o salário vem dessa palavra sal, era utilizado como forma de pagamento naquele período, certo, pessoal? Continuando, olha só. Vamos ver a influência da cultura grego-romana no mundo espanhol, ó. O legado da cultura grego-romana é a base sobre a qual se constrói o tecido da cultura ocidental. Ou seja, a cultura grego-romana, ela é a base aí da cultura ocidental. Sua rede permitiu projetos de construção e desenvolvimento em muitas nações ao redor do mundo. O primeiro jornal, por exemplo, pessoal, olha só, foi criado durante este período no ano de 59 a.C. Isso mesmo, olha que interessante. O primeiro jornal que o mundo conheceu surgiu aí nesse período, sobre a ordem do imperador Júlio César, foi chamado de Roman Day Act e compartilhava minutos diários de notícia. Nós vamos ver sendo publicado, ó, o jornal era escrito em pedras, acreditem, o jornal era escrito em pedras, talhado em pedras e espalhado pelo império. Olha só, continuando. Este ato era esculpido em pedra ou metal e foi exibido no Fórum em Roma. Ele era escrito nessas pedras no primeiro momento, e essas pedras eram espalhadas pelo império para que o império conhecesse o que o imperador estava fazendo naquele período de obras, de coisas boas, entendeu? Então, o primeiro jornal que o mundo conheceria seria aí um jornal romano, dentro desse período onde nós vamos ver a cultura grego-romana se desenvolvendo. Atualmente, a imprensa escrita permite compartilhar informações importantes sobre os eventos sociais e políticos. Essa contribuição para a comunicação escrita mudou o mundo para sempre. A partir do momento em que surge ali o jornal naquele período, a forma de se comunicar de forma escrita mudaria no mundo todo. Nós vamos ver também o seguinte, olha só. A República e o seu sistema jurídico, outra grande influência. Ó. Embora a República Romana só tenha durado de 509 até 27 anos a.C., ela fundou bases de muitas das estruturas legislativas atuais e da democracia moderna. Vejam só, a base da democracia moderna que nós temos hoje está lá na cultura grego-romana. E isso vai acontecer na maioria dos países. Na maioria dos países democráticos, suas leis são variantes evoluídas da lei romana original. Então, boa parte dos países democráticos, as suas leis, elas são ali variantes que foram evoluindo ao longo do tempo das leis que surgiram lá no período da cultura grego-romana, no período romano.
Portanto, este é possivelmente uma das maiores contribuições romanas para o mundo moderno, porque boa parte do mundo aí tem as suas leis baseadas nas leis desenvolvidas naquele período. Olha, para a gente ter uma ideia, o próprio conceito de cidadania que nós conhecemos hoje, ele surge lá nesse período, influenciado aí sobre essa junção da mistura grego-romana, onde os gregos vão trazer este conceito e ele vai ser ampliado dentro de Roma. Olha só, conceito de cidadania. Na cidade de Atenas, a condição para participar da política era ter 20 anos e nascer em Atenas. Além disso, em Roma, era imperativo que todos os cidadãos fossem inscritos na lista do censo. Então, a ideia de cidadania que nós vamos ter surge ali dentro daquela região, ali no início de Roma, em Atenas e em Roma. Olha só, continuando. Com o tempo, a cidadania deixou de estar estritamente ligada ao nascimento. Os romanos vieram conceder cidadania a estrangeiros que haviam servido em Roma. Então, para ser cidadão em Atenas, tinha que ser nascido em Atenas. Então, a ideia de conceito de cidadania que nós temos hoje parte ali de Atenas, não é? Para mim ser amazonense, eu tenho que ter nascido no Amazonas. Para mim ser brasileiro, eu tenho que ter nascido no Brasil. Essa ideia vem lá de Atenas. Em Roma também se tinha essa ideia, só que em Roma eles já registravam todos os nascidos, né? Lá tinham os censores e os censores acabavam promovendo ali o censo, cadastrando todos os cidadãos de Roma, do Império Romano. A ideia de conceder a cidadania, hoje quando vem um estrangeiro de fora e acaba se naturalizando, se tornando brasileiro, é algo que também vem daquele período através de Roma, que acabou concedendo a cidadania aos estrangeiros que lutavam as batalhas de Roma. Certo, pessoal? Vejam a influência que nós temos deles, viu? Na filosofia, a gente também vai ter essa influência, olha só. A filosofia grega foi o fundamento de todas as especulações subsequentes da filosofia ocidental. Então, todas as dúvidas, todos os questionamentos e pensamentos que o homem pensou no mundo ocidental, a base dessas especulações, dessas dúvidas, por que que uma maçã cai no chão, por que que a gente respira, enfim, todas essas dúvidas que foram surgindo e que foram tendo explicações racionais através da filosofia, vão ter ali a sua base na filosofia grega, que acabaria influenciando aí a filosofia, o pensamento, a forma de pensar do mundo ocidental. Olha só, todas as hipóteses levantadas pelos gregos antigos deram vida a várias teorias modernas. A gente vai ver essa influência muito grande dos gregos na prática da ciência. Até muitas de suas ideias morais foram incorporadas às doutrinas da religião cristã, até mesmo algumas ideias morais dos gregos foram atreladas aí, foram agregadas e incorporadas à doutrina da religião cristã. Da mesma forma, o pensamento político dos filósofos gregos manteve a sua influência ao longo da história. Então a gente vai ver aí a influência dos gregos no desenvolvimento da política. A gente vai ter também, pessoal, a influência na língua. Olha só, a língua dos romanos, que era o latim, continuou sendo a língua para transmitir conhecimento no Ocidente até muito tempo depois da queda de Roma, e era a língua oficial da Igreja Católica Romana ainda durante o século X. Durante séculos, para vocês terem uma ideia, só existia a Igreja Católica, tá? Até ali século XIII, XIV, XV, não existia nenhuma outra igreja no mundo além da Igreja Católica. E a língua que era utilizada dentro da Igreja Católica era justamente o latim, que durou aí durante muito tempo. E o latim acabou
sendo adotado por diferentes povos que foram adaptando aí a língua latina e que foi dando origem a diversas outras línguas. Por exemplo, o francês, ele é uma língua que é derivada do latim, ele surge a partir do latim. O espanhol também surge aqui a partir do latim. O nosso português e o português de Portugal também vão ter aí uma influência do latim. O italiano também surge a partir do latim. O romeno também vai ter aí uma influência do latim. E várias outras línguas também surgem a partir do latim. Essas línguas aí são chamadas de línguas românicas devido à sua herança romana comum. Só para a gente ter uma ideia dessa influência da cultura grego-romana aqui no mundo ocidental, que é a parte em que nós fazemos parte do mundo, né? O mundo é dividido em mundo oriental, ocidental, nós fazemos parte do mundo ocidental e a base da nossa cultura está ali na cultura grego-romana, que surge aonde? A partir da junção. Surge quando? A partir da junção da cultura grego e romana, quando os romanos conquistam os gregos e trazem esses elementos da cultura para dentro da cultura romana, ressignificando a cultura, dando origem à cultura grego-romana. Certo, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dessa viagem, entendido sobre o que é a cultura grego-romana e a influência dela na nossa cultura. E a gente se encontra aí para uma próxima aula de história.